conheci a ele, e aí comecei a ler a Bíblia, comecei a meditar, e aí eu tive ensinamento também dos irmãos, minha irmã em Cristo, que é minha irmã de sangue também, ela me ajudou bastante, e aí começou a me ensinar como é que eu ia fazer. Como é que eu ia fazer, meus irmãos? E aí ela disse, olha, se você brigou com ele toda uma vida, se você teve seus altos e baixos, se você teve luta, se você teve luta todos os dias com ele, tente ser diferente, tente a mudar. E eu comecei a meditar, meus irmãos, e comecei a ler a Bíblia. Aí na Bíblia nos diz que quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós somos novas criaturas. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. E eu comecei a meditar na palavra. Eu disse, eu sou uma nova criatura, se eu entreguei minha vida a Jesus. Se Jesus é a transformação, se Jesus ele é a vida, eu tenho que me ser transformada. Eu tenho que me transformar eu mesmo. As minhas lutas, as minhas atitudes, meu testemunho, por mais que seja difícil, que no início é difícil, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí de plantão, que vão ouvir esse vídeo, e coloque em prática que vocês vão ter vitória. Quando ele chegava em casa bêbado, eu me levantava, abria a porta, voltava ele para dentro de casa, esquentava a comida, dava comida para ele, orava na comida. Eu ia encher os filtros de água, meus irmãos, que não tinha geladeira aqui. Eu orava na água, até certo tempo comecei a orar. Até hoje também eu oro, mas eu orava nas águas, orava na comida. Quando eu dava o prato de comida para ele preparado, que toda a vida ele gostou que eu botasse a comida no prato dele. Toda uma vida. Até hoje. Eu não boto todo dia, mas até hoje. Ele fica esperando que eu boto o prato, a comida no prato e dou para ele. E aí eu já me levantava e esquentava a comida, preparava o prato, ali eu já orava. Já pedia a Deus a libertação dele. E comecei a orar e mudar dentro de casa, comecei a tratar ele com carinho. Quando ele chegava em casa, eu tratava ele direitinho, cuidava dele direitinho. E aí não jogava na cara porque ele chegava bêbado, não brigava. O ciúme, eu tentei me controlar e me controlei e comecei a mudar. Aí ele começou a ver a mudança em minha vida. Nas minhas atitudes do dia a dia, ele começou a ver a mudança. E aí os meus irmãos vinham aqui para casa, nós fazíamos culto doméstico, né? Vinha os irmãos visitar o nosso obreiro. E aí ele começou a ouvir. Ele desligava a televisão em minha cara quando eu começava a assistir os programas evangélicos, ele não deixava eu ligar. Mas aí eu não brigava, ficava só repreendendo em espírito. E aí começou a ouvir a palavra, eu comecei a botar louvor dentro de casa, comecei a botar pregação, os irmãos vinham fazer culto doméstico em casa. Nós tínhamos o transporte, ele levava a gente para os cultos, ficava sentado assim de parte, mas estava ouvindo. E a palavra de Deus nos diz, minhas irmãs, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor coloca no meu coração nesta hora que se você ler sua Bíblia dentro de casa, leia alto, não leia baixo só para você não. Pegue sua Bíblia, se você está na cozinha, leia a palavra alto. Leia no seu quarto, se você estiver no quarto, leia alto. Quem estiver na sala para ouvir, quem estiver na cozinha para ouvir. Porque se a palavra de Deus nos diz, minhas irmãs, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, pois nós temos que fazer o quê, meus irmãos? Ler em voz alta. Tenha essa estratégia, bote louvor dentro de sua casa, leia a palavra em voz alta, tenha mudança de vida, suas atitudes você tem que mudar, porque se você diz que conhece a Jesus, se você vai para a igreja, você tem um esposo que não é crente ainda, você tem um filho, uma filha, um vizinho, porque nós somos observados, meus irmãos. Aonde você vai, você é um testemunho de vida. Não adianta você saber a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e você não dá o testemunho. Se você não der testemunho onde você estiver, em sua cidade, em seu bairro, em sua casa, no meio de sua família, se você não der testemunho, não adianta você pregar a palavra. Porque o nosso testemunho, meus irmãos, é uma pregação. Dê testemunho onde você estiver, em seu trabalho, dê testemunho na sua família, dê testemunho para seu marido. Seja diferente. Por quê? Porque o Evangelho nos torna diferente.
Ele nos transforma, se você quiser.